A seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, no Maranhão, reagiu à extinção ou remoção de varas de trabalho de 3 municípios maranhenses. A resolução administrativa do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região prevê a remoção das varas de Açailândia, Pedreiras e Timon. Para conversar sobre esse assunto, está conosco o presidente da OAB, Caio Saraiva. Bom dia, presidente. Obrigado por estar aqui conosco. Bom dia, Cabalau. Bom dia, telespectadores da TV Mirante, advogados e advogadas do Estado do Maranhão. Eu que agradeço a oportunidade, Cabalau, de estar aqui conversando com a sociedade, com a advocacia maranhense. Obrigado, presidente. Bom, a remoção das varas de trabalho dessas 3 cidades que falamos há pouco, Açailândia, Pedreiras e Timon, causou muita repercussão, muita reação de muitos diferentes segmentos, inclusive da OAB e até na Assembleia Legislativa. Bom, qual o impacto para os advogados dessa resolução, presidente? Distanciamento dos advogados, mas da sociedade, do acesso à justiça, da justiça do trabalho. Nós temos em todo o interior do estado do Maranhão, o segundo estado com maior extensão territorial do Nordeste, apenas 13 varas do trabalho. Isso, a remoção dessas 3 varas para que fossem acomodadas em outras unidades laborais, acabaria fazendo com que o nosso estado, com mais de 6 milhões de habitantes no interior, passasse a ter apenas 10 unidades. Então, isso naturalmente geraria um distanciamento da justiça do trabalho para com a sociedade maranhense. Presidente, como a OAB avalia a justificativa apresentada pela Justiça do Trabalho para essa resolução? Cabalau, essa justificativa apresentada pela Justiça do Trabalho, pelo Tribunal Regional do Trabalho do Estado do Maranhão... Quais foram elas, na verdade? Inicialmente pautada em princípio na redução do número de distribuição de processos nessas unidades laborais. Foi emitido um relatório pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que tem como referência a média dos processos distribuídos em todas as unidades no estado do Maranhão e as unidades que estejam com distribuição inferior a 50%, e nesse caso constaram as varas do trabalho de Açailândia, Pedreiras e Timon, deveria ser adotada alguma posição do tribunal em relação a essas unidades. E dentre essas posições poderia ser a realocação de termos dessas unidades, como cidades, distribuição de competências, mas o tribunal resolveu adotar como medida, como uma proposição de medida, a remoção dessas varas para que fossem redistribuídos os cargos em outras unidades. Bom, a OAB achou pertinente essa solução? Na verdade, houve algum tipo de diálogo com a advocacia a respeito disso antes de ser tomada essa decisão? Sim, assim que nós tivemos conhecimento desse relatório do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e de que o Tribunal Regional do Trabalho adotaria medidas que poderiam ser medidas fortes, que a OAB entendia como não adequadas para aquele momento, nós buscamos a presidência do Tribunal Regional do Trabalho, estivemos em diálogo, manifestamos o posicionamento contrário nas últimas 2 semanas, emitimos também uma nota pública reiterando esse posicionamento e convocamos a sociedade, entramos em contato com autoridades, com líderes de políticos do nosso estado, com a bancada do Congresso Nacional, com líderes da nossa bancada da Assembleia Legislativa, para que a gente pudesse realizar um movimento, junto também à AMATRA, Associação dos Magistrados do Trabalho, também se posicionou contra, para que a gente pudesse fazer um movimento contra essa remoção das vagas. Presidente, quando se fala de justiça do trabalho, qualquer tipo na área judicial, a sociedade se sente um pouco distanciada. Na prática, o que representa para a sociedade a remoção dessas varas de cidades importantes, né? De regiões importantes como Açailândia, Pedreiras e Timon? Sem dúvida alguma. Esse distanciamento não é algo salutar para a nossa sociedade. Nós temos, por exemplo, a região de Açailândia, uma região muito desenvolvida, com indústria, e aí a competência de Açailândia passaria a ser de Imperatriz. Então, por exemplo, Buriticupu, que é competência de Açailândia, passaria a ficar a uma distância, o cidadão da Justiça do Trabalho, a mais de 220 quilômetros. Nós temos, por exemplo, Timon, que é a 3ª maior cidade em população do nosso estado, com mais de 100 mil habitantes, passaria a não ter mais Justiça do Trabalho naquela região. A competência passaria a ser de Caxias, mas assim, naturalmente haveria um distanciamento da sociedade para com a Justiça do Trabalho naquela região. O que nós buscamos garantir aqui, Cabalau, é o acesso à justiça de forma íntegra, como garantida em nossa Constituição para os cidadãos do estado do Maranhão. Presidente, o Maranhão é um estado que apresenta números preocupantes na área trabalhista, tem altos números de trabalho análogo à escravidão, de violação dos direitos trabalhistas. Não deveria ser o contrário à decisão da Justiça do Trabalho, em vez de reduzir ou de remover, e sim ampliar essas varas em todo o estado? A gente compreende que o tribunal busca aqui
cumprir o que determina a Resolução 296 de 2021 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Todavia, a OAB entende que pode-se adotar outras medidas além da remoção. Como você colocou, a região de Açailândia é reconhecida no nosso estado por alguns casos, de relações de emprego análogas à situação da escravidão. Então, a ausência da Justiça do Trabalho naquela região causará uma sensação ainda maior de impunidade, ainda maior de insegurança. Quem tem a competência para propor as ações em decorrência do trabalho escravo, para combater o trabalho escravo, é o Ministério Público do Trabalho. Mas a ausência daquelas varas, a ausência da Justiça do Trabalho nessas regiões, sem dúvida nenhuma, abrirá mais espaço para que esse tipo de irregularidade aconteça. Bom, muitos advogados são especializados nessa área. Então, eu imagino Sim. que atingiu a categoria nessas cidades dificulta bastante o trabalho dos advogados. Como a OAB tem tentado conversar com esses profissionais que estão nessas áreas e que agora ficam sem essa proximidade para atuar. Cabalau, eu estive aqui na primeira semana de gestão, justamente expressando um posicionamento de união de forças em prol da advocacia maranhense. Esta união foi o que busquei realizar nas últimas semanas, junto à Matra, junto a líderes políticos, junto a instituições, a associações comerciais, para que nós pudéssemos juntos trabalhar em algo que compreendemos ser de grande relevância para a sociedade e especialmente para a advocacia maranhense. Seria de fato mais complexo que os advogados, para que façam atuação perante a área trabalhista, tenham esse distanciamento para com a Justiça do Trabalho. Então é de extrema importância que todos nós unamos força em prol da manutenção dessas unidades do trabalho no estado do Maranhão. Bom, além dessa manifestação pública da OAB contrária à resolução de remoção dessas varas, a OAB pretende tomar algum outro tipo de medida? Existe algum outro tipo de caminho para tentar reverter? E é possível reverter essa decisão? Ontem eu estive no Tribunal Superior do Trabalho, acompanhado por líderes políticos da bancada do Congresso Nacional, conversando com o presidente do TST, buscando justamente força, buscando apoio, para que não fosse pautado imediatamente esse tema no estado do Maranhão e também para que esse tema fosse rediscutido de uma forma nacional. A OAB Maranhão entende que a remoção imediata dessas unidades é algo muito forte que pode causar um grande prejuízo para a nossa sociedade, um prejuízo irrecuperável. Então, buscamos esse apoio no Tribunal Superior do Trabalho. Também ontem estive reunido com o presidente do Conselho Federal da OAB, Beto Simonetti, solicitando que houvesse uma intervenção da OAB Nacional junto ao Tribunal Superior do Trabalho para que haja a suspensão dos efeitos da Resolução 296 de 2021. E hoje já encaminhei um ofício com a exposição de motivos ao presidente do Conselho Federal, que disse que hoje mesmo fará uma solicitação ao Tribunal Superior do Trabalho solicitando a suspensão dos efeitos dessa resolução para que não haja essa discussão imediata aqui no estado do Maranhão e também em outras regiões do país. Presidente, mudar um pouco de assunto e uma última pergunta para encerrar a nossa conversa. Quando o senhor estava em campanha ainda para a presidência da OAB, o senhor falou aqui mesmo do bastidores que o partido político da OAB deve ser sempre a sociedade. Bom, estamos aí em ano eleitoral, essa frase ela sugere uma independência da ordem aqui no Maranhão em relação às eleições, em relação aos partidos, aos posicionamentos políticos. Essa é a linha a seguir? É isso que vai ser feito este ano eleitoral na OAB? Com certeza, a OAB irá apoiar e irá acompanhar o processo eleitoral, contribuindo com a sociedade dentro daquilo que é a sua competência, dentro daquilo que for possível, assistindo com que cada candidato faça uso do seu direito de campanha, de estabelecer os critérios, o diálogo com a sociedade, mas sempre mantendo o posicionamento imparcial, que é o que deve ser adotado por nossa instituição. Presidente da OAB, Caio Saraiva, obrigado por nossa conversa. Um ótimo dia para o senhor de trabalho. Muito obrigado. Um ótimo dia a todos. De volta com vocês, Soares e Célia.